Boa tarde a todos. Mais uma live hoje, tá, gente? Hoje é dia 12/12 de 2024. Nossa live sobre a ação da GIFA, tá? Temos a presença aqui do Dr. Roger, do nosso diretor de assuntos jurídicos, Alexandre Xavier, meu querido diretor, doutora Alessandra, doutor Paulo. Então, sem mais delongas, para a gente não perder tempo, já entrego a palavra para você, meu diretor, e aí você faz as suas apresentações e dá as informações necessárias para dar início à nossa live, tá bom? Tá. Obrigado, Moisés. Obrigado pela presença, doutor Roger. Lembrando que o doutor Alessandro daqui a pouco vai estar entrando também, né? Doutor Alessandro, boa tarde, doutor Paulo. E aí eu já passo a palavra para o doutor Alessandro para as saudações iniciais, para o Paulo, e aí a gente faz a rodada aí, passa para o doutor Roger e a gente já entra nas perguntas, né? Eu estou só lembrando que essa live nós estamos realmente um pouco acelerados, assim, porque nós temos algumas perguntas, e para que a gente tenha o aproveitamento, otimizar aqui o aproveitamento das respostas e das perguntas e das respostas nessa live, a gente tem que realmente acelerar um pouquinho hoje, né? Por favor, doutora Alessandra. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde, doutor Roger, doutor Alexandre, doutor Paulo, Moisés, muito obrigada por estar mais uma vez coordenando, organizando essa live para nós. Essa é uma live muito especial com os aposentados, né? Afinal, essa é uma ação de aposentados, é uma ação de paridade da GIFA, né? Nós temos 3 ações de paridade no sindicato: a paridade da GEDAT, a paridade da GIFA e a paridade do bônus. Essa é da paridade da GIFA. A GIFA foi uma gratificação de produtividade criada pela Lei 10.910, em 2004, né? Quando foi extinta a GEDAT foi transformada em GAT, foi criada a GIFA. Na legislação, o aposentado foi contemplado apenas com 30% da gratificação que era conferida ao ativo, mas a GIFA também tinha um caráter genérico. E depois de muita luta, né, doutor Roger, conseguimos, no processo de conhecimento, o êxito, né? Esses 30% que eram pagos pela legislação, em 2006 até foram majorados para 50% pela MP 302, mas a paridade estava sendo gravemente ferida, porque os aposentados não estavam recebendo no mesmo patamar dos servidores ativos. A legislação trazia uma previsão que só quem estivesse recebendo a GIFA por pelo menos 60 meses que levaria a média da GIFA para aposentadoria. E o que aconteceu 60 meses depois, até um pouquinho antes? Veio a lei de subsídio. Então, essa é uma ação de paridade da GIFA, e ela pega justamente esse período de 2004, quando foi criada a gratificação, até a implantação do subsídio. E assim, as dúvidas que nós trouxemos aqui para o Dr. Roger esclarecer para os nossos filiados são dúvidas extraídas dos e-mails que nós recebemos aqui no Jurídico, dos nossos atendimentos virtuais e presenciais que são feitos aqui pelo CAF, e muitas dessas também são eventualmente encaminhadas para o escritório, né, doutor Roger? Os escritórios vêm recebendo esses e-mails. Então, a gente, com essa ideia das lives, a gente vem trazendo essas informações de uma forma mais facilitada, um acesso mais fácil à informação para o nosso filiado. O Moisés depois vai repartindo essa live por pergunta e resposta, então aquele filiado que está podendo acompanhar aqui, ou aqueles que não puderam entrar nesse horário e vão ver só depois, eles podem assistir a live por completo, ou só aquelas dúvidas que eles tiverem. Então, a gente tenta fazer agora nesse novo formato para que a informação chegue ao filiado, né? A dúvida de um que mandou para a gente por e-mail é a dúvida do outro. Então, sem mais delongas, né, para aproveitar o tempo precioso do Dr. Roger, que se disponibilizou no meio dessa correria, né, de véspera de recesso judiciário, onde tudo acontece, se disponibilizou a tirar esse tempinho para falar com a gente sobre essa ação. Então, muito bem-vindo, Dr. Roger. Vou passar a palavra para o Dr. Paulo só para fazer Obrigado, essa doutora saudação Alessandra. inicial. E para que eu não cometa o mesmo ato falho de ontem, né, doutor Paulo? Então, a palavra é com você. Eu quero dizer aos filiados que é assim, realmente uma honra ter o Dr. Roger fazendo essa live conosco. Assim, o escritório é extremamente competente, o conhecimento é amplo, então acho que todos temos muito a aprender e aproveitar e tirar as dúvidas ali do que é desta ação tão importante. Totalmente contemplado pelos demais, vamos dar início, passo a palavra.
Pois não, doutor Roger, eu já passo a palavra também para o senhor, para as suas considerações iniciais, e aí a gente já faz a primeira pergunta. Né? Qual o período da doutora Alessandra aí? Eu caí um pouquinho aqui a minha conexão, então, mas eu acredito que eu peguei o finalzinho. Eu acho que você estava falando sobre o objeto dessa ação, né, doutora Alessandra? Você já apresentou qual é o objeto dessa GIF, né? E aí eu já inicio com o doutor Roger e já peço que ele também já nos informe qual o período que a GIF está sendo objeto desse cumprimento sem texto, doutor Roger. Por favor. Muito bem-vindo, muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar especialmente o nosso diretor jurídico, Alexandre Xavier, os meus colegas, doutor Paulo, doutora Alessandra, e dizer que a GIFA foi uma grande surpresa, assim, eu digo, a nível do nosso escritório. Por quê? Porque a GIFA foi uma ação cuja qual nós adotamos, na realidade, um procedimento diferenciado para proceder às execuções, né? Desde o início, vocês todos estão cansados já de saber, né? O nosso escritório trabalha com essas execuções, com vários beneficiados, e se enfrentam uma advocacia geral da União cada vez mais ávida, não só na parte processual, mas também na parte propriamente dita de condenação sucumbencial. O Poder Judiciário de Brasília, tirando algumas exceções, é uma Justiça Federal complicada, burocratizada. Eu sou originário do Rio Grande do Sul, iniciei minha carreira lá em Porto Alegre, e viemos para cá, eu e o Alessandro, em 1999. Começamos a advogar em Brasília em 2000. E nada, quase nada, evoluiu quanto a isso. Mas, enfim, a GIFA foi uma surpresa, porque na época conseguimos, né? Vou tentar ser mais, assim, resumir mais ou menos, né? Mas a gente teve algumas reuniões com a PRU, na época, eu acho até que o Thales era o diretor jurídico, e a gente conseguiu alinhavar um sistema de composição com a AGU que favorecia tanto a própria Fazenda Nacional, a Fazenda Pública, no caso a União, quanto os nossos clientes, né? E o que aconteceu? Nós tivemos também a sorte desse processo tramitado numa vara extremamente célere, né, que é a Sexta Vara Federal de Brasília, onde eles têm uma vara completa. Eu digo completa porque tem 2 juízes, né? Na época, poucas varas tinham 2 juízes, né? Um juiz titular e um substituto. Eles tinham realmente uma boa composição dentro da própria área de execução, né? Porque a justiça, as varas, funcionam com um chefe de execução, que tem alguns servidores que auxiliam, né? Analistas judiciários, né? Judiciários, e também uma vara que, na época, estava também começando a questão do processo eletrônico em si, né? Esse PJE híbrido que funciona aqui em Brasília, que até isso é complicado. Mas vejam bem, procedendo à primeira execução, que a gente chama de lote 1, em grupos, um grupo até que foi uma exigência da própria AGU, que queria fazer um grupo de 100 pessoas, e aí o sindicato tomou cuidado, né, o departamento jurídico, de colocar as prioridades, né, as super prioridades, né, servidores inativos com idades elevadas, né, de 70, 80, 90 anos. E depois, infelizmente, né, foi o processo que mais ficou para trás, né? Por quê? Porque eu também tinha uma situação, né, e aqui eu gosto de sempre registrar que eu tenho essas oportunidades de participar, que eu e o Alessandro estamos juntos aí há 25 anos, e como um casamento, ele só funciona quando os dois pensam diferentes, né? E eu vejo, né, assim, ações como a Rabo 8 vezes, né, são ações de extrema litigância, né? Uma coisa, o litígio não acaba nunca. Agora, por exemplo, eu vejo, né, nos últimos 3 anos, se passou tentando mudar uma jurisprudência, né, que existia, que não se adequava ao caso. Veja o absurdo, né?
Então, quando eu comecei a ver essa questão toda de litigiosidade, eu tentei, fiz várias reuniões com o pessoal da vara, né? Depois de já ter praticamente solucionado com a AGU, enfim, a GIFA foi, vamos dizer assim, um balão de ensaio de uma ação que poderia tramitar de forma célere, né? Então, eu sempre insisto isso, e graças a Deus, hoje, nós somos reconhecidos por isso, né? O escritório tem essa questão de buscar sempre uma forma de não criar litígio, e principalmente de colocar para o Poder Judiciário, seja para os juízes, os administradores, né, das varas, de que o escritório tem sim que participar, né, participar não só porque, sem falsa modéstia, né, já se vão 30 anos de advocacia e, no mínimo, 25 só de execução. Então, há uma experiência, uma carga de que tu não quer que o judiciário passe por uma questão, né? Um fato até que hoje eu tive uma audiência com um juiz federal aqui em Brasília e disse para ele exatamente isso, que a execução, ele me perguntou por que o escritório escolheu se especializar em execuções, né? Geralmente os escritórios trabalham com as suas ações coletivas, enfim, ações, o cliente em si ganha o título. E eu espero que isso foi uma questão de tempo, né? A gente acabou se adequando, até porque nós trabalhávamos com ações coletivas de sindicatos, e essa especialização foi justamente porque eu via lá no início a execução como uma fase processual que não teria litígio. Então eu vi isso de uma forma até engraçada, eu disse para ele, né? Veja bem, se eu tive todo o trabalho para constituir uma coisa julgada, para colocar isso, para cobrar o cheque, eu sempre digo, né? Cobrar o cheque, eu vim cobrar agora. Então não deveria ter litígio. E aí eu esbarrei com uma Advocacia Geral da União aqui em Brasília, atípica, né? Eu respeito muito os colegas da AGU, são pessoas de extrema competência, eles defendem realmente os interesses da União, mas isso não pode beirar a litigância de má-fé, né? Isso não pode ser um abuso. Então, hoje, conversando com esse magistrado, eu disse para ele, como assim um abuso? É um abuso que é anuído pelo próprio Poder Judiciário. Vocês agem também, né, com todo respeito, diz para ele, vocês agem também como mais um braço, queira ou não, da União, da Fazenda Pública, para que só se pague alguma coisa se realmente, digo Brasília, né? Justiça Federal de Brasília, só se pague realmente alguma coisa se for completamente incontestável, né? E justamente foi o que ele me disse, que ele não via dessa forma, mas eu, né, fui obrigado a reafirmar, né, para ele, até eu falo isso para vocês a título de exemplo, que é a única jurisdição da Justiça Federal do Brasil onde a União não é tratada como parte. Mas eu estou conversando isso, passando essa informação para vocês, porque quando eu estive com a doutora Ivani, da Sexta Vara, eu coloquei exatamente isso. E eu acho que a verdade é tantas vezes dita que, no fim, todo mundo acredita, né? Embora o adágio popular é o contrário, né? Que a mentira é tantas vezes dita que, no final, todo mundo acredita. Eu uso esse é o meu adágio, né? Eu chego e olha, é o seguinte, a verdade é tantas vezes, porque aqui é assim. Um manicômio judiciário, mas, enfim, estamos aqui. E a GIFA nós tivemos, né, graças a Deus, uma boa tramitação. Eu até achei que nós conseguiríamos alcançar mais servidores, né, mais beneficiados. É uma das seguranças que foi impetrado na época pelos advogados de Receita. O escritório ficou lisonjeado também promover mais essa execução, né? A gente teve, e realmente houve uma agilidade nesses processos, né? Porque escrever 100 precatórios num processo, 90, era uma coisa praticamente impossível no Poder Judiciário da Justiça Federal do Brasil. A doutora sabe disso, né? E nós comprovadamente demonstramos isso, de que era muito fácil de se fazer, né? Mas, enfim. Então, nós tivemos aí uma propositura, né? Hoje já se integralizaram, vamos dizer assim, 18 lotes, né? Foram 17 de 100 pessoas e um de 50, que foi o último, né? O lote 18, que está apenas pendente de homologação
né? Porque, inclusive, nós adotamos, a partir do lote 2, uma situação também que o escritório vinha sofrendo muito, inclusive são questões que vêm atrasando alguns processos ainda do Estudo de Receita, que é o caso do processo de 28 de 2003, né? Que não houve a propositura de ações coletivas sem documentos individuais. Isso é uma exigência, tanto dos juízes quanto da própria AGU, para as questões de tramitação. Então, a partir do lote 2, as coisas funcionaram bem instruídas, né? E nós acabamos, desde 2023, pagando os precatórios da GIF. Né? Ok. Doutor Roger, então está sendo os cumprimentos estão sendo em grupos, né? Em grupos, em lotes, né? E ainda pode ser mandado, ainda pode ser enviado documentos e termos, e também como é que são os sistemas de acordo com a AGU, né? Como é que está? Na realidade, assim, ó, o que acontece? Nós temos até o início de setembro de 2025 para propor as execuções. Eu, inclusive, fui chamado recentemente numa reunião lá na Sexta Vara, porque eles deram um despacho em um dos processos coletivos mandando desmembrar. E esqueceram de que tinha uma ata de audiência em que era uma exigência da própria AGU que fossem processos com, no mínimo, 100 pessoas. Né? Então, eu marquei uma reunião, conversei com eles revogaram esse despacho, mas eu vou lhe ser bem franco, existe ainda essa possibilidade de tu protocolar, porque nós temos 5 anos da prescrição da pretensão executória, né, que vai ser, se eu não me engano, é 9 de setembro de 2025, mas talvez, acho que o sindicato teria que publicar alguma coisa, dando um prazo até 30 de agosto, né? Por quê? Porque realmente, 31 de agosto, porque realmente essa questão de protocolarmos protestos antipreclusivos, nesta ação acho que não funcionaria muito bem, para haver uma prorrogação desse prazo, porque é um mandado de segurança, né? É uma ação que já obtivemos tudo praticamente nos autos, né? Todos os elementos. Então é possível, sim, porque o período é de dezembro de 2004 a junho de 2008, como bem pontuou a doutora Alessandra. Então, a gente ainda tem condições de protocolar. Mas, veja bem, o que eu combinei com o pessoal da Vara? Dependendo que nós estamos aí, ficamos quase 4 meses esperando documentos para ver se conseguia um lote de 100. Aí, quando chegou em 53, eu autorizei o protocolo do lote 18, que eu chamo, né? E por quê? Porque não tinha vindo quase mais nada. Eu acho que teríamos que fazer um trabalho para ver quem realmente restou para a questão das execuções, né? Ativos, aliás, inativos e pensionistas, né? Filiadas, e propriamente também aos herdeiros, né? Porque nós estamos enfrentando um problema sério quanto a alguns herdeiros ou até mesmo pensionistas que ingressaram com os cumprimentos de sentença com outros escritórios, né? E às vezes não tomam alguns cuidados. Isso realmente mandaram documentos para o escritório, para um outro escritório e para um outro escritório. Então, temos casos de 3 cumprimentos de sentença sobre o mesmo tipo. Eu vou até pedir, doutor Roger, se o senhor permitir, que para falar dos herdeiros a gente tem um momento, porque é o seguinte, nas nossas lives aqui, o nosso diretor de comunicação, ele segmenta na live, no vídeo, as perguntas nos minutos, tá? Então, às vezes, por isso que às vezes a gente, embora o senhor já tenha tratado do assunto, a gente repete a pergunta para que ele fique lá no minuto adequado da pergunta, viu? Eu vou pedir só permissão ao senhor para lá à frente voltaremos a falar da questão aí dos herdeiros e das habilitações, tá? Doutor Roger, já houve pagamentos de precatórios dessa ação? Tá? Houve sim um pagamento, né? Nós temos, inclusive, eu acho que pagou 12 lotes já. Nós temos 4 ou 5 para 2025. E só o que está pendente ainda de expedição é o lote 18. Tá? E é importante registrar, mesmo que depois, o que acontece. Esses lotes foram protocolados em números de 100, só que às vezes
existem as divergências na questão da proposta de acordo, né? E depois eu vou colocar isso para vocês, numa pergunta que me parece que deve vir, né? Sim, sim. Por quê? Porque a União não oferece acordo para todos, né? São raros os lotes que fecharam, né? Os 100 e 100. Tem a questão do próprio falecimento, né? Que às vezes as pessoas falecem no curso do cumprimento de sentença. Mas, enfim, hoje nós temos praticamente um lote de 53 que ainda não está escrito. O resto tudo, o que não foi pago, já está escrito, expedido, migrado para o tribunal para 2025. A gente tem como ter uma ideia da média desses valores, doutor Roger? Geralmente, Alexandre, como é que funciona? A gente executa com valor, vamos ser originário, lá de 2021, porque foi quando foi formalizada, é uma estratégia que eu mais ou menos criei, porque é o seguinte, eu não atualizo a conta, né, porque não é necessário. Então, como nós trabalhamos com a União com um valor aproximado de 147 mil, lá em 2021, eu uso as mesmas contas de 2021. Quando isso vem a ser pago, por exemplo, agora, vai ser pago esse ano que vem, dá em torno de 200 a 215 mil atualizado, bruto, né? Tem desconto honorários, essas questões, né? Ah, tá ótimo. No caso, como é que são esses termos de acordo com a AGU, doutor Roger? Tem deságios, tá? E em que momento a AGU apresenta os cálculos aí para o fim de acordo? Assim, como funciona, né? Tu protocola o cumprimento de sentença, a juíza da sexta vara intima a União vem aos autos, junta uma proposta de acordo para aquele rol de servidores ou para aquele servidor quando é uma execução individual, para aquela pensionista, para aquele conjunto de herdeiros, né, o deságio de 15%. Aí o que ela vem? Ela junta com o deságio, a gente manda auferir, né, para ver se está correto. Feriu, tá certo, beleza. Junta os termos de acordo, né? E aí o que o juiz faz? Manda direto para a CCJ, né? Aí eles homologam e determinam a expedição. Ah, tá. No caso, qual é a vara que está sendo... Sexta Vara Federal de Brasília. É onde os cumprimentos estão, né? Tramitando, né? Sexta Vara Federal. Doutor Roger, no caso dos falecidos, o escritório está fazendo a habilitação dos herdeiros, não é isso? E quais são os documentos que os herdeiros devem mandar e qual o endereço do e-mail, como é que eles mandam esses documentos? A questão dos herdeiros, a gente sempre fez até uma outra situação que eu, desde o início, organizei, né? De que forma? De que se adotasse o rito do inventário. Né? Poderia pagar só para pensionista, poderia pagar só para um herdeiro, mas o que a gente... Hoje é primordial que se faça aquilo que é menos complicado para quem? Para a devedora, para a União e para o juiz. Porque quando um juiz... Nós fizemos recentemente uma habilitação que tinham 34 herdeiros. Então, teríamos que expedir 34 precatórios, porque os juízes entendem que os valores, mesmo partilhados, ainda seguem o rito do artigo 100 da Constituição e tem que ter a marca de precatório. Tá. Então, a gente faz as habilitações dentro desse contexto, né, de que temos o e-mail, que é aquele gif@sindireceita.org.br, o escritório recebe através do site do Mensa, né, da Medeiros e Meregali, as consultas, né, e a gente tenta, de alguma forma, direcionar para centralizar junto ao sindicato, que para nós é relevante isso, porque não adianta só nós termos o controle, vocês também têm que ter o controle, e aí, através disso, a gente tem um portfólio pronto que a gente manda com os documentos e a relação para a pessoa, mais ou menos, já até tira suas dúvidas nessas orientações que nós remetemos. Perfeito, doutor Roger, obrigado. Só esclarecendo também, semelhante ao que nós fizemos ontem, noutra live, que esse e-mail, embora ele tenha a extensão aí, @sindireceita.org.br, o controle dele, o acesso, ele é exclusivo aí do escritório, é isso? Sim.
Tá? Então, em alguma comunicação, se o filiado, se o beneficiário quiser que nós também tenhamos ciência dessa comunicação, ele terá que nos copiar pelo e-mail lá do jurídico, Sim. mas apenas para efeito de ciência. Né? O e-mail de ciência seria jurídico@sindireceita.org.br. Mas o e-mail indicado para comunicação relacionada à GIFA é o que o doutor Roger acabou de falar, gifa@sindireceita.org.br, e que na nota de divulgação da live a gente também lá Vai colocar lá. Coloca também lá no lugar, né? Doutora Alessandra, doutor Paulo, vocês têm alguma coisa a acrescentar aí em relação a uma pergunta que não foi feita? Tem algumas perguntas aqui, essas que nós já passamos. Sim, antes da sequência das perguntas, Alexandre, eu só queria ressaltar para os nossos filiados que o escritório informa para o sindicato quando o precatório é inscrito, né? E o sindicato insere na área restrita aquela informação. Então, o filiado que quer saber se o precatório de GIFA já foi inscrito, essa informação fica na área restrita. Por enquanto, ainda estão naquela área restrita anterior do nosso site. Então, para acessar, tem que clicar legado.sindireceita.org.br. E aí, naquela área restrita, em ações judiciais, vai ter as informações sobre a GIFA. Bem como qualquer abertura de TIA, né, de termo individual de anuência ao acordo. Como o Dr. Roger falou, a AGU vai propondo os TIAs à medida que eles vão sendo intimados nos cumprimentos, né? Embora isso já tenha ocorrido na grande maioria, né, Dr. Roger, como ele falou, ainda podem haver outros que a União vai apresentar a proposta de acordo. Quando a União apresenta essa proposta de acordo, o escritório informa o sindicato e isso é lançado também na nossa área restrita. É relevante doutora Alessandra, que você está colocando. Por quê? Porque, veja bem, às vezes nós aguardamos, nós temos um lote, esse lote 18. O lote 18 tem 53 servidores e chegaram rapidamente, através do Sindireceita, divulgação, total 39, se não me engano, 38, 39. Só que os outros, a gente ficou, porque o que acontece? O juiz nos intima. E aí, vamos fazer acordo ou não vamos? Me dá um prazo de mais 10 dias. Vamos fazer acordo ou não vamos? Entendeu? E aí isso vem atrás dos outros. Então, às vezes, veja bem, às vezes eu chego a pensar em fazer, porque existe um mandato de procuração, em fazer o acordo, isso já aconteceu, inclusive, mas o escritório foi notificado pelo servidor que não poderia ter feito o acordo, enfim, mas ele também não quis, ele não autorizou que eu cancelasse o precatório, porque é simples, é só cancelar o precatório e deixar a execução, tramitar, né? Então é muito importante, né? E assim, Alessandro, a gente já conversou sobre isso, eu vou aproveitar a oportunidade, não sei se tem alguém aqui da DAGE do Rio, porque assim, realmente o lote 1 foi o lote que mais me frustrou, né? Eu sei que são servidores velhinhos, eu peço uma vez por mês para fazer uma consulta do CPF para ver se realmente já faleceram ou não. E por que eu faço isso? Porque esse lote, salvo engano, nós conseguimos ter a proposta de acordo, né? E nós não conseguimos localizar nem a metade dos servidores. Entendeu? Obviamente que na última consulta tinha 12 ou 14 falecidos, né, no lote. A última vez que eu vi o relatório, que eu acho que foi no mês de outubro. Então, isso realmente nós teríamos que, de alguma forma, buscar, localizar. Por quê? Porque agora está chegando uma fase processual que esses lotes não vão poder mais estarem estagnados. O juiz vai ter que julgá-los. E aí vai seguir esse processo, né? E o juiz vai sentenciar, vai homologar aquela parte da sentença que já foi paga, né? Para quem foi paga, e o processo vai seguir. Então, nós estaremos atuando num processo, sabe lá até quando, sem ter um fim para o resultado. Então, é frustrante, entendeu? Nos frustra porque daqui a um pouco a União talvez não faça recurso aos tribunais, mas, enfim, tem questões, por exemplo, de paridade,
que o cálculo, a União pede de uma forma, a gente executou de outra. Nós temos ganho isso, temos obtido vitória já a nível até de TRF1, né, os recursos, mas isso realmente é uma coisa que nós teríamos que tentar de alguma forma solucionar, né? Sim, a gente pode separar essas pessoas novamente, a gente já chegou a fazer isso algumas vezes, e vamos nos socorrer também dos nossos delegados sindicais, né, Alexandre? A gente pode separar por base, porque o que pode acontecer é que, às vezes, esse filiado está com os dados desatualizados no cadastro. Então, quando mandamos e-mails ou até tentamos ligar, já não temos êxito nessa busca, porque o dado está desatualizado. E, às vezes, o delegado sindical daquela base, ele tem contato, às vezes, com filhos, com parentes, né, daquela pessoa. Às vezes é uma pessoa que já está, assim, acamada, né, não está podendo acessar. Às vezes o dado nem está desatualizado, mas é uma pessoa que não acessa mais o e-mail, né, não está mais usando o celular. Então, a gente pode fazer esse trabalho, né, em conjunto com o escritório, manda essa lista para a gente faz essa divisão por unidade da federação, por delegacia sindical e nos socorremos dos nossos delegados sindicais, né, para tentar localizar as pessoas, né, com outras informações que não aquelas que estão no nosso banco de dados. É muito triste, de fato, a gente fica também frustrado aqui, doutor Roger, quando a gente vê, né, a demora do Poder Judiciário, né, na prestação judicial e levando ao final assim, que o principal interessado, o titular lá, tenha, né, venha a falecer e acaba não se beneficiando, né, daquela luta toda, que é nada mais justo que fosse para ele mesmo, né? Mas a gente também fica frustrado e a gente se empenha também de tentar agilizar o máximo possível. A gente pode, sim, procurar os nossos delegados sindicais e tenho certeza que eles também se empenharão em tentar nos ajudar nisso, viu? Doutor Roger, nós estamos já na reta final das nossas perguntas e aí eu vou fazer aqui duas perguntas já conjugadas aqui. Como o filiado sabe se tem se o protocolo já foi feito o protocolo do cumprimento dele, né, de sentença, e se há uma proposta de acordo para ele, tá certo? E aí, se o senhor ficar à vontade nessa pergunta, eu já também faço a terceira pergunta em relação à questão da abordagem de outros escritórios, né, se isso causa algum risco, tá, em fazer esses cumprimentos, finalizar esses cumprimentos com outros escritórios. Fique à vontade na sequência, eu já boto logo as três perguntas para que o senhor administre aí o seu tempo de resposta. Doutor. Bom, eu vou começar pelo final, que é a parte pior, né? O que acontece? Hoje nós temos, né, uma clara captação irregular de clientela, né? Isso, vocês, né, sabem, nos causou sérios problemas no passado e vem sistemático isso, vem acontecendo. Só que o que acontece? O problema é que às vezes não se toma o cuidado, né? Os outros advogados não tomam o cuidado de quando não tem litígio, tudo bem, né? Mas é uma história antiga que a gente enfrenta, né, há 30 anos. O que acontece? Começa a se formar precedentes contrários. E precedentes contrários, por quê? Porque não são trabalhados, né? Não é nem me dá uma gifa aí, né? Me dá uma gifa, me dá uma raiva 8 vezes aí. Então, hoje, se construiu, né, uma linha, né, e eu vejo isso pelos próprios juízes, isso é motivo, inclusive, de comentário dos próprios juízes, né? Recentemente, um juiz, nós fizemos toda a execução de um lote desses, o servidor faleceu, nós fizemos a habilitação, representando os 3 herdeiros, a viúva e 2 filhos. No meio de toda a história, entrou um escritório revogando nossas procurações e o juiz mandou escrever os precatórios e os honorários para o escritório. Aí nós peticionamos e aí ele deu um despacho inusitado, né, dizendo que realmente ele tinha se enganado. Mas a questão não é nem não só a questão de tudo, a abordagem em si, mas tem muita irresponsabilidade por parte desses advogados, né? Às vezes o aviltamento dos honorários não é um bom caminho, né? Então a gente sempre tenta, de alguma forma, né, orientar, porque a gente já assumiu várias execuções
de outros, iniciada por outros advogados, né? Seguidamente, a coisa não está andando, ou andou de forma errada, e aí alguém, né? Aqui nós temos 2 advogados que atuam na GIFA, que é o doutor Daniel e a doutora Janes. Eles recebem os e-mails, né, pelo GIFA, ou através do WhatsApp do escritório, e aí me dizem, ó, mais um está voltando, ou mais um desistiu e veio para cá. Então, isso é muito chato, né? E me incomoda muito por causa justamente disso. Aumenta o teu trabalho desnecessariamente. Tá bom? A tua outra pergunta, Xavier, o que era? Como o filiado faz para saber se já está protocolado o cumprimento de Olha, sentença? é simples. Ele pode usar o mesmo e-mail, né? Aí o que acontece? Quem lê esses e-mails, né, ou é a James ou é o Daniel. E geralmente eles respondem com cópia para mim. Então, as consultas, né? Como é que está a posição do meu processo? Olha, nós temos praticamente como eu repito, né? Como isso foi uma execução, foram execuções que foram propostas de forma organizada, a gente sempre trouxe a informação também atualizada. Então, isso não leva mais, é o tempo de se ler o e-mail, né? Porque às vezes tem muitos na caixa, mas é o tempo de se ler e se prestar uma informação padrão, que é o seguinte: ou não tem proposta de acordo, ou tem proposta de acordo, já mandou o TIA ou não, a gente pede. Se tem TIA, a gente informa que vai ser homologado, já foi homologado e já foi expedido. É bem assim, é tranquilo. Então, exatamente isso, né? Tanto em relação se há proposta de acordo, se já foi protocolado o cumprimento, ele pode ser servido o e-mail gifa@cidreceita.org.br, Exatamente. né? Doutor Roger, acho que a gente conseguiu fazer aqui. Eu peço desculpa ao senhor, tá? Pelo nosso ritmo acelerado aqui dessa live. Né? Excelente. Igual a essa, pode fazer toda semana. Não. Nós sabemos que o tempo dos senhores aí é bastante, né, também terrível, disputado, né? Mas aí já estamos nos 5 minutos finais. O nosso diretor de comunicação vai ficar muito feliz, porque, né, acabou que estamos cumprindo nosso prazo. E eu vou deixar esses 5 minutos finais aí para as considerações também finais, né, da doutora Alessandra, doutor Paulo, do senhor mesmo, né? E aí eu já chamo o nosso diretor Moisés para que ele volte à sala aqui para, né, fazer aí a... Pois não, doutora Alessandra. Eu só queria agradecer. Doutora Alessandra, por favor. Não, por favor. Não, você é a nossa líder. Não, imagina. Não, só queria agradecer mesmo, agradecer a presença dos nossos filiados que participaram, né, dessa live. Os que não puderam assistir, ela vai ficar gravada, vai ser disponibilizada, né, no nosso site e na aba do jurídico. Agradecer pela participação, pela disponibilização do Dr. Roger, muito esclarecedora. Acho que nossos filiados ficam muito satisfeitos. E ano que vem, né, Alexandre, vamos seguir nesse projeto das lives, né? O Dr. Roger já se dispôs, né, nessa live mais curtinha, a gente fazer com uma periodicidade. Excelente. Não vai ser toda semana, mas pelo menos... Sempre que necessário, né, doutor Roger? Porque você viu que a nossa live é bem objetiva, né? A gente hoje em dia faz esse sistema ping-pong, pergunta e resposta, porque aí é o momento que o advogado realmente expõe, né, o que ele deseja e fica a coisa mais direcionada, né? Então, sim, a gente também. Doutor Paulo? Está sem microfone. Eu não quero tomar tempo de ninguém, porque a gente sabe que o tempo está correndo, né? Todo mundo ocupado, o doutor Roger também. A gente tem a live agora das 18 horas. Estou contemplado e, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos, especialmente do doutor Roger. Eu vou a palavra a você, diretor. Pronto, doutor Roger. Então, a palavra agora é possível. Eu vou também finalizar rapidamente, até para dizer o seguinte, que é muito importante esse tipo de live, de realmente colocar o advogado à disposição daquele que, para mim, é sempre o mais importante, né? Que é o judicionário, é o filiado. Né? Eu tenho uma pequena história aí desde 93 que eu estou no sistema sindical. E, então, é uma questão muito, vamos dizer assim, é muito, para mim, está no meu âmbito, né, trabalhar e fazer essas coisas. Então, o que acontece? Hoje, é buscar sair da litigiosidade, né? O escritório, por mais
que tem uma estrutura, né, e uma forma de advogar diferenciada, mas eu vejo, por exemplo, o doutor Alessandro, com todo o conhecimento que tem, né, um excelente advogado, mas é subhumano o que se passa, né? Se trabalha 12, 14 horas por dia, sábado, domingo, e assim, ó, em situações cujas quais não mereciam tanta litigiosidade, né? E tanto que hoje nós estamos trabalhando uma questão desse processo de 2013, 28 do Sind Receita. Então, assim, ó, eu não vou fazer mesa de negociação com a AGU enquanto eles não tirarem do coraçãozinho deles a litigiosidade. Isso não adianta, entendeu? Não adianta, não vamos conversar. Não tem como. Então, a gente tem que buscar o quê? Acabar com os processos realmente, porque tem processos tramitando há 20, 30 anos. Processos de conhecimentos há 25 anos. Complicado isso. Mas eu gostaria de agradecer a oportunidade, tá? Eu fico à disposição, sempre que vocês precisarem, e acho que nós poderíamos fazer essas lives, principalmente no início das execuções, como agora está iniciando 3 às 17, né? Que é para passar um panorama. Existem novidades boas nesses processos, porque eu fiz a parte institucional, vamos dizer assim, que é meio mecânico a questão da execução, mas perante a 13ª vara, que era uma vara horrível, com todo respeito a eles, mas as pessoas se cotizaram, né? Olha, veja bem, o discurso é um só, nós temos que trabalhar junto. Gente, Roger, desculpe interromper, é só para mostrar para o nosso presidente Thales ali, não sei se você consegue... O Thales está aí, amigo Roger. Ei, doutor Roger, tudo bem? Quando não é o doutor Alessandro, cara, ele não aparece. Exato. O Alessandro deve ter entrado nessa live aí. Eu acho que o Alessandro entrou nessa live. Eu acho. Ele aparecer aí, ó. Não, rapaz, pessoal, muito obrigado. Eu vou lá saber o patrão que demite. Deixa eu dar a palavra final aqui para não parecer desprestígio ao senhor. Eu agradeço. Mas é porque realmente eu estava aqui envolvido com outros projetos aqui do Sind Receita, a gente está aí numa luta. Eu imagino. Aqui na reforma tributária muito grande. Mas eu fiz questão de dar um pulo aqui e saudar aí o doutor Roger, o nosso diretor jurídico aí também, a Alessandra, Paulo, né, e a todos os que participaram aí dessa live. Eu tenho certeza que o doutor Roger deu show, né, e conseguiu esclarecer muita coisa aí, né? Então, sim. Exatamente. Roger e Alessandro são dois parceiros antigos aí, desde mais de 10 anos de parceria com o Sind Receita, tem conseguido trazer muitas conquistas e resolver muitos problemas, né? Então, a ação da Raiva 8 vezes é uma ação realmente... Né? É Raiva 8 vezes hoje, né? Não? Foi GIFA, não estou fazendo paridade da GIFA. A GIFA é mais tranquila. A Raiva 8 vezes foi a anterior, mas a GIFA também tem suas peculiaridades e o Dr. Roger tem conduzido realmente muito zelo aí essa ação e tem trazido bons resultados aí para a gente, né? Então, parabéns pela atuação, Dr. Roger, e estamos aqui exatamente para fortalecer essa parceria. Não, tranquilo. Agradeço, Thales. Doutor Roger, você quer acrescentar alguma coisa ou já podemos passar a palavra? Não, pode passar, por favor. No meu diretor, querido diretor Moisés, olha, cumprindo aí o que você solicitou, estamos com atraso de 1 minuto apenas, viu? Mas culpa do presidente, né? Mas tudo bem, está perdoado. Culpa do presidente, aí, o diretor cumpriu aqui a... Então, muito obrigado, Moisés. Tchau. Queria agradecer a participação de todos. Doutor Alessandro, doutor Paulo, doutor Roger, doutor Alexandre, muito obrigado. Depois eu vou fazer tudo aqui o que eu preciso fazer para a gente divulgar ou amanhã ou mais tardar na segunda-feira a nossa live para os filiados que não puderam participar hoje. Tá bom? Obrigado. Beleza, obrigado, hein? Tchau. Até a próxima live. Tá bom, gente? Obrigado. Eu já permaneço aqui, vou só fechar o vídeo aqui, já permaneço aqui, dar uma respirada ali fora. Tchau, obrigada a todos. Obrigado, doutor Alessandro, doutor